Uma boa noite a todos vocês presentes e uma boa noite para você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos ouvir uma página de preparação com a nossa irmã Rosana. Mas antes, você que está nos acompanhando à distância, reserve um vasilhame, um recipiente com água, para que possa ser frutificada durante a nossa reunião. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham online. O livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição 158. Na ausência do amor. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Está no Evangelho de João, primeiro capítulo de João, primeiro Evangelho de João, epístola, capítulo 2, versículo 11. Se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. Tudo incomoda aquele que se recolhe à intransigência. Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel da intolerância com que se alimentam. Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral. Trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Chamados à caridade, consideram os irmãos de sofrimento inimigos prováveis, afastando-se irritadiços. Impelidos a essa ou aquela manifestação do contentamento, recuam, desencantados, querendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Não há carinho que lhes baste. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando. Não possuem rumo certo. Declaram-se expulsos da sociedade e da família. É que, incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela terra sob o pesado nevoeiro do egoísmo que nos detém tão somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. Afirmam-se incompreendidos, porque não desejam compreender. Ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual. Impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal. Se o pessimismo começa a aberar-se do teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Aprendemos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados, e o amor nos fará viver, prestimosos e otimistas, num clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, conversando com Jesus. Agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael,
e aos demais abnegados trabalhadores da espiritualidade que estão sempre na sustentação de nossos trabalhos. Mestre amigo, nessa noite, estamos todos aqui mais uma vez reunidos nesta sala, prontos para absorver os conhecimentos ofertados através da pasta de abertura, através do Evangelho, que chega para nós como uma bússola renovadora, que chega para nós para nos ajudar a nos pontuarmos, a fazermos reflexões sobre como estamos pensando, sobre como estamos agindo. E te agradecemos, Pai, porque estamos recebendo tudo isso que eu descrevi e muito mais. Muitas das coisas que nós nem podemos perceber. Portanto, leve até Ele o nosso agradecimento, agradecendo a Deus por toda a sua misericórdia e por todo o seu amor para com todos nós. Que a nossa reunião transcorra contento, mestre amigo. Por favor, toca a fronte do nosso irmão Exxon, que oferecerá para nós as reflexões desta noite, dividir conosco os seus conhecimentos, dividir conosco tudo aquilo que a gente possa absorver desse Evangelho bendito. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Vamos ouvir o nosso irmão Edson? Boa noite, meus amigos. Boa noite. Vamos lá, né? Fazer o nosso estudo. Continuando, então, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. Vocês já viram várias passagens. Nós vamos ver mais uma hoje. É esse capítulo, né, que é muito importante, né? Ele nos ensina a entender os principais problemas, né, da nossa existência, que é o sofrimento, né? Nos ensina a tentar entender por que ele existe, e tentar entender a existência terrena como uma experiência necessária, né? E a partir daí aprendermos como é que nós devemos encarar os obstáculos, os reveses, as aparentes injustiças e tentar tirar proveito disso, né? Nosso progresso como seres imortais. O assunto de hoje, né, você veja, é um tema que trata de coisas um pouco mais específicas. Quando o capítulo vai chegando ao seu final, a gente viu que, por exemplo, e aí nós estamos trabalhando com algumas mensagens de alguns espíritos, né, que faziam parte da falange do Espírito da Verdade. Eu acho que semana passada foi você, não foi, irmão? Foi quem? Você depois de mim, né? Quem foi semana passada? Então ela deve ter falado, por exemplo, uma das, né, situações de dor, de sofrimento, que foi no caso aqui, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Né? Mortes prematuras, por exemplo, né, além de nos causar sofrimento, causa também uma certa indignação quando a gente não tem um pensamento um pouco mais além do materialismo. Mas hoje o assunto diz respeito a um condicionamento mental que a gente geralmente alimenta, né, na nossa vida aqui. E como sempre, nesses condicionamentos mentais, eles na verdade ainda estão conosco porque nós temos um passado, né, outras experiências pregressas que nos trouxeram esses condicionamentos. E muitas vezes esses condicionamentos são justamente, né, por mais que nós estejamos hoje estudando a doutrina espírita, né, e até não necessariamente quem estuda a doutrina espírita, mas quem tem uma ideia vamos dizer assim, da espiritualidade, né, mesmo com esses ensinamentos, muitas vezes nós nos deixamos levar por esses condicionamentos, que são materialistas. O exemplo que o Fenelon, né, que é o espírito que nos traz essa página, ele, apesar de ter sido relatado por ele, né, através da codificação há 160 anos, um pouquinho mais, lá no século XIX, ele ainda é bastante vigente no nosso século, no nosso pensamento atual. E eu vou te explicar por quê. Ele cita dois comentários comuns, quando nós nos deparamos, né, com um desvio comportamental de um ser humano, por exemplo.
comete alguma atrocidade, maldade. Por exemplo, quando a gente vai estar falando de um homem mau, homem, né? Humanidade, pode ser homem, mulher, né? E esse homem, por exemplo, escapa de um perigo. E aí a gente, né? Se não disser explicitamente, muitas vezes no pensamento, né? Se fosse um homem bom, teria morrido. Então, assim, a gente fala isso, né? Já fazendo até, né, sem a gente pensar, né, uma gracinha em relação à justiça, né, que se faz. Né? Ou então, se um homem é bom, caridoso, aí a gente faz, e também vai desencarnar. Né? Um homem bom, caridoso, aí a gente faz logo uma comparação com um vizinho ou com outra pessoa que a gente conhece, mas não gosta, ou que, né, tem pensamentos opostos a esta pessoa, ou a nós mesmos, né? E aí a gente fala o quê? Antes fosse esse. Mas não fala. Pergunto a vocês, são comentários de hoje? Ainda? Então, são condicionamentos que ainda estão, sem a gente às vezes perceber em nossos pensamentos. E olha que eu estou me dirigindo a vocês, né, que são espiritualistas. Ali mesmo. Né? A verdade é que nós, volta e meia, luz, né? Sem vigilância, às vezes a gente está vigilante, mas sem vigilância a gente vai. Então, esses são os condicionamentos que nós temos. E a gente precisa estar sempre estudando isso. Né? Então, olha bem, quanta atualidade tem esse tema, apesar, né, de 160 anos atrás. Fala 2 séculos atrás, século XIX, já estamos no 21. Então, o Fenelon, ele nessa página, ele pede que a gente tente utilizar o conhecimento espírita antes de pronunciarmos, né, esses comentários, que na verdade, né, é um pensamento materialista. A gente vai tentar explicar e esclarecer por quê. Né? Mas principalmente pelo fato da gente, né, quando a gente está falando isso, e estarmos ignorando, né, agora a gente tirar daqui alguém que não gosta, né, e manter aqui o que a gente gosta. Essa é a questão quando a gente está fazendo esse comentário. Quando a gente faz isso sem pensar, a gente está ignorando a existência de um plano espiritual. Né, e mais do que isso, né, que essa dimensão espiritual é a nossa verdadeira pátria. Então ele pede que a gente lembre que a existência física na Terra, né, ela tem um propósito educativo. Porque quando a gente também lembra disso, né, a gente percebe que, na verdade, que aquele que a gente mentalmente está criticando, né, a sua existência entre nós, né, ele está tendo uma oportunidade, né, tanto quanto nós. Então, essa visualização da Terra, né, a nossa existência Terra como escola é muito importante. Então, qualquer um que esteja aqui, a gente também, quando está na escola, né, a gente tem alunos maus, tem alunos bons, né, eles convivem, precisam conviver, eles estão tendo a mesma oportunidade. Se uns são maus ou outros ruins, tem várias causas. Aí é que está a questão. É a mesma coisa aqui. Se há diferenças, né, de maturidade espiritual, de compreensão das questões morais, é porque também há causas para isso, que podem estar nesta ou em outras existências. Então, quando a gente vai pronunciar esse tipo, né, de pensamento, né, ou, volto a dizer, não apenas pronunciar, né, se fosse um homem de bem, teria morrido. Né? O Fenelon chama a atenção, né, que estender o tempo de aprendizado, né, para esse irmão, né, que tem dificuldade de aprender, né, ele faria mais sentido do que manter o aluno bom, né, que já aprendeu, não é isso? Mais ou menos fazendo uma comparação, uma analogia, né, entre aquele que a gente criticou e que julga uma pessoa ruim, né, e aquele que já aprendeu. Então, também essa é outra lógica, né? Ora, se há uma lógica dentro desse processo, fazendo analogia disso aqui, dessa existência como escola, né, na verdade, se aquele irmão, né, que já aprendeu, foi antes, né, da parte espiritual, faz mais sentido. Faz ou não faz? Lógica, estou falando lógica aqui. Faz mais sentido? Aquele que ainda não aprendeu ficar mais tempo, se fosse uma escola, provavelmente a gente faria isso, não é isso? A gente deixaria ele mais tempo para fazer. Um vai para uma outra dimensão, e aquele que tem que continuar.
E ele ainda acrescenta aqui, né? Uma outra analogia para a gente entender, né? Por que a gente faz esse tipo de comentário? Que dirias se um prisioneiro, está colocando aqui uma hipótese, que cumpriu a sentença contra ele pronunciada, fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que lhe restituíssem a liberdade um outro, né? Outro prisioneiro, que a esta não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo. Enquanto vos achais na terra, estareis de cativeiro. Então aí a gente, né? Antes fosse esse. A gente está fazendo isso como para você ver. Se a gente agora lembrar, né, que a vida tremenda, né, ela, apesar de preciosa escola, né, ela é um cativeiro, se aquele que é bom, né, está retornando para um outro lugar, uma dimensão espiritual, ele está saindo do cativeiro. Então a gente está lamentando isso. São várias possibilidades, né, da gente verificar, né, o quanto insensato são esses condicionamentos. Agora, por que então? Vamos ver. A gente já admitiu que isso acontece com a gente. Né? Agora, por que então que esse condicionamento mental, a gente desejar abreviar a estadia dos maus, né, na escola terra, assim, por que isso acontece? Por que será? Claro que eu estou falando aqui sobre a causa desses condicionamentos, né? Mas também, né, por que será? Por que o nosso ímã, espontaneamente, ou até sem deixar perceber, acontece isso? É algo para se refletir, não é? Então, uma das coisas que a gente pode pensar, talvez, lembrando que nós estamos no planeta de procriação, estamos cheios de imperfeições. Dentre as quais, né, podemos citar os mais fortes, o egoísmo e o orgulho, certo? Em várias das suas matizes. Então, a gente pode pensar, talvez seja fruto do nosso orgulho. Né? Em que sentido, Adinho? De a gente não considerar justa a convivência com esses irmãos ainda imperfeitos. A gente não considera, porque ele é mau. Só que a gente esqueceu disso, que nós também somos imperfeitos. Então é orgulho, porque o orgulho deriva justamente do nosso esquecimento de que nós, né, não somos aquilo que pensamos que somos. Somos bem piores. E agora, quando a gente faz a analogia com os nossos irmãos de caminhada, né, aí mesmo que é certo isso. Então isso também pode ser por conta disso. Né? Então, a gente pode estar esquecendo, né, nesse sentimento do orgulho, que às vezes é inconsciente, né, que nós estamos num lote de provas e expiações. Por quê? Nós estamos aqui porque esse lugar onde nós estamos é compatível com o nosso atual desenvolvimento intelecto, moral, espiritual, que é na escala das nossas possíveis gradações no universo ainda incipiente, iniciais. Então, esse comentário, né, muitas vezes pode levar a seu orgulho. A outra coisa pode ser uma reação egoísta, né? Quando a gente fala em orgulho, né? Da nossa parte, muitas vezes, queremos nos livrar desses irmãos, que, embora semelhantes a nós, a gente não quer admitir isso, né, em termos de imperfeição moral, né, às vezes não numa, mas noutra, né, e, embora semelhante a nós, a gente gostaria o quê? Né? A gente gostaria de só conviver com pessoas, né? Quem não quer, né? A gente só quer colinho, ou só quer compreensão, só quer, né? Então a gente, às vezes, né, nesse afã de eliminar mentalmente, a gente sabe que a gente, quando para, a pessoa sabe que isso é um absurdo, que são irmãos de caminhada, mas que a gente tem esse condicionamento. Mas pode sim, então, ter esse condicionamento também deriva disso, dessa nossa ânsia, né, de nos afastar daquilo que a gente precisa enfrentar. E uma das coisas, você imagina se não existissem os irmãos imperfeitos, né, perante nós. Como é que nós iríamos exercitar, como várias vezes os espíritos nobres já nos chamaram a atenção, né, todas as nossas virtudes? A começar pela paciência, o perdão, a compreensão. Como é que nós iríamos exercitar isso? Então, muitas vezes também,
é um condicionamento dessa acomodação, né, moral, de nós não queremos enfrentar, né, esse obstáculo, que na verdade não é. Na verdade é um ensinamento. Né? O irmão desequilibrado perante nós, qualquer matiz que seja, é sempre uma aula. Por isso nós estamos numa escola. Né? E vamos agora então a gente ouvir esse último parágrafo da missiva do Fenelon. Ele diz o seguinte, né, já que nós aproveitamos toda essa questão do condicionamento, o porquê que ele possivelmente ocorre, né, e por que a gente deve ficar vigilante em relação a ele, ele diz assim: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que os vossos sentidos obtusos não apreendem o conjunto do grande todo. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Afirmando aquilo que a gente tinha falado. Né? Então, meus amigos, a verdade é essa. Né? A gente normalmente se coloca como juiz daquilo que a gente desconhece. Né? O outro é alguém que a gente desconhece, porque a gente mal se conhece. Você imagina em relação ao outro. Mas a precipitação, a ligeireza que nós temos para fazer um comentário em relação ao outro é outra de nossas tendências, né, infelizes. Nós precisamos estar sempre tentando, né, evitar. Então, dentro dessas... Mas tem muita coisa que a gente pode conhecer através do estudo, do ensinamento, né, do esclarecimento que a gente tem. Então, a gente sabe através da doutrina que o planejamento reencarnatório de cada ser, né, ele já é, por si só, bastante complexo. Né? Conforme é a obra de André Luiz, vocês vão ver, né, ministérios, né, mentores são escalados muitas vezes para essa função. Né? Agora, você imagina, né, eu estou falando aqui no planejamento, que vai guiar mais ou menos o contexto da nossa encarnação. Agora, você imagina somar isso à lei do livre-arbítrio, que vai ser as nossas escolhas durante todo esse processo. E sendo lei natural, né, todos têm direito. Né? Vocês não acham que vai ficar ainda mais complexo ainda? Né? Como é que a gente vai querer entender? Por isso que ele nos convida, né? Entendeu? Não tem que censurar, porque você não tem informação suficiente, né, para censurar. Então é melhor que se calar. Já é difícil você fazer uma própria, né, avaliação de si mesmo. Né? Aqui você poderia censurar sem nenhum problema. Né? E até deveria, o que seria uma motivação para você continuar a melhoria contínua. Né? Então, o tempo que a gente passa aqui, ele depende de muitas variáveis. Né? Tanto é que a gente falou daquela lógica do Fenelon, né? do retorno mais rápido do justo para o plano espiritual, né? Fazer sentido, no sentido que ele é um bom aluno, já fez o que tinha que fazer. Né? Você vê que até muitas vezes essa situação, o justo muitas vezes ele fica muito tempo, ainda a gente o justo ele fica muito tempo, né? Aqui entre nós. Né? Pois é. Né? Embora seja para ele, tanto quanto para qualquer um, mas principalmente para ele um cativeiro, né? Porque ele já cumpriu a sua prova, muitas vezes ele, né? Ou até por um pedido da própria espiritualidade, né? É dado a ele uma continuar um pouco mais. Porque ele já deixou de ser ele. Né? Passou a ser o interesse coletivo no qual ele pode contribuir. E aí você vê a complexidade da coisa e nem adiantaria de fazer, né, alguma avaliação em relação àquilo. Então, essa lógica também não foi. A mesma coisa em relação aos espíritos
imaturos, né? Que ele usou a lógica, não, esses aí, né? Não é a lógica da analogia da escola, né? Esses aí ainda não aprendeu, tem que ficar mais tempo, né? Mas quantas vezes a gente também vê, né, por várias questões relacionadas à programação, ao planejamento, ao livre-arbítrio do irmão, né, a gente vê, né, desencarnações prematuras. Aliás, isso a gente vê muito. Né? Então, nós não estamos falando aqui de coisas que sempre acontecem, né? Ao contrário até. Porque são muitas variáveis. No caso desses irmãos maturos, a gente vai ter, às vezes, essa morte prematura por conta de questões de instruções, né, de males e instabilidades que ele pode trazer de outras encarnações, ou que ele adquiriu aqui mesmo, ou por escolhas dele. Então a questão, né, de quanto tempo nós vamos ficar aqui, esquece, vivamos a vida, né, como nos ensinou a lição de preparo, né, do Emmanuel, né, nos chamando a atenção, né, justamente não fazer aquilo. Ele falou sobre os irmãos pessimistas, né, aos quais, inclusive, ele termina a missão dizendo que nós devemos tolerar, para que a gente seja tolerado, porque nós temos nossas imperfeições. Né? Em relação à questão da brevidade ou do alongamento da existência dos maus, né, ainda tem outra coisa, né? Eu falei de várias questões aqui dessas variáveis, ainda tem aquela também, que é aquele irmão que está indo por um caminho, né, completamente desviado daquilo que planejava a sua redenção, a sua melhoria, né? E às vezes, né, essa morte ou essa desencarnação ela é acelerada para que não continue naquele caminho. Então vocês veem que várias questões são relacionadas a essa decisão. Vamos esquecer de fazer qualquer desse tipo de censura, né? Antes fosse esse, né? Não dá. Né? São muitas as variáveis que definem essa permanência do espírito fungido ao corpo físico. Né? Então o que a gente tem que fazer é confiar na providência divina e fazer a nossa parte. Quando o Fenelon nos convida, já para a gente terminar, né, a diminuir para nós a importância da vida material, né, que ele fala também nesse sentido, né, não é que a gente deixe de reconhecer a enorme, né, oportunidade que nós temos aqui, né, como escola, como centro educativo, né, mas sim da gente não emprestar a essa breve existência, que ele fala que é breve porque se você considerar, né, a nossa vida infinita como espíritos imortais, né, e não prestarmos a essa existência maior valor do que ela tem. É nesse sentido. Porque às vezes as pessoas entendem, né, de forma equivocada, né? A gente fala assim, o Fernando mandou dizer que não dá importância para essa vida material. Não é nesse sentido. Né? Pelo contrário, né? Ela tem que ser muito valorizada porque ela tem uma função extremamente importante para o nosso progresso intelecto, moral e espiritual. Ou seja, em que sentido que a gente está falando? Né? É uma vida terrena, né? Ela é importante, mas, né, ela é finita, né? Ela é transitória. Esse é que a gente tem que colocar. Ela é um caminho para a gente se libertar das nossas paixões, desses condicionamentos. Nós estamos aqui para tentar a gente sair da vida e a gente refletir um pouco mais sobre os momentos que nós, né, fomos pensar nisso. Às vezes a gente evita, mas às vezes ele já saiu, mas pelo menos logo que saiu, caramba. Né? Acontece com vocês isso? Deve acontecer, né? Comigo acontece. Então, por exemplo, a gente está aqui enclausurado, né? Essa é uma questão. Podia ser considerado como um sofrimento, alguma coisa assim. Né? Mas é por uma boa causa. Né? É como se a gente se resolvesse internar numa instituição, né, para a gente adquirir um novo patamar de conhecimento, né, por um período. E por esse período a gente vai se sentir preso, né, vai se sentir privado de várias coisas interessantes para nós, né, mas a gente sabe que é um tempo finito. É um período, né, que a gente vai cursar, né, mas ao final, né,
a gente vai sair numa posição, numa situação melhor e a gente vai se sentir gratificado, né, pela conquista desses valores que nós conquistamos. É basicamente isso que a gente tem que ter em relação à existência que nós temos. Então, nesse sentido, para terminar, não desejemos, né, não lamentemos a morte nem de quem quer que seja, né, e nem façamos, né, batamos palma aí também para ver se a gente também às vezes se lamenta, né, também demais do próprio retorno dos nossos irmãos para a espiritualidade. Esse é outro condicionamento, mas isso aí é um pouco mais cultural também, né? Mas se uma coisa é importante, também a outra também é importante lembrar, né? Não desejar que uma seja abreviada, mas também se já está na hora de alguém ir, né, não fazermos, né, desesperados apelos para que isso não ocorra, porque a gente sabe, né, novamente, como o nosso irmão falou, né, nós habitamos, de certa maneira, um cativeiro, mas é uma escola, né, educadora, né, que tem início, meio e fim, com um propósito muito elevado. É isso, gente. Que a paz de Jesus esteja conosco. Graças a Deus pela oportunidade. Nós vamos todos juntos elevarmos mais uma vez nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Mestre amigo, essa primeira parte de nossa reunião já vai terminando e nós aqui mais uma vez estamos agradecidos por tudo que recebemos até aqui, por esse estudo que nos trouxe reflexões. Nosso irmão dividiu conosco, assim como todos os outros que aqui sempre estão a cada semana, colaborando para que nós possamos pontuar nossa caminhada, olharmos para dentro de nós. Mestre, esse exercício é um exercício que talvez muitos de nós nem valorizemos, mas o quão importante ele é, através desse Evangelho bendito, fonte permanente das nossas reflexões. E agradecidos que estamos, mais uma vez, te pedimos que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, que nos dá 1002 oportunidades, sempre, para nos melhorarmos e entendermos que essa oportunidade de estarmos aqui agora presentes precisa ser melhor aproveitada. Obrigado por tudo, mestre amigo. Que as suas vibrações de luz cheguem a cada irmão médium passista que logo estará atuando em seus grupos de trabalho. E chegue para toda essa nossa casa de caridade, para todos os departamentos e para todos os setores. Esteja conosco, mestre amigo, e nós sabemos que tu sempre estás conosco. Estamos continuando aquele nosso exercício de darmos esforços para estarmos vibrando na tua face. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus.